É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Olá, boa tarde. Começa agora o seu jornal e estas são as principais notícias. Proposta de Lei Geral de Trabalho, o Partido Humanista defende tempo para licença de maternidade de 6 meses. Cidadãos passam a ter mais tempo para pagar imposto predial, urbano e sobre veículos motorizados. De desporto, basquetebol feminino, Seleção Nacional Sénior aplica a chapa 100 ao Zimbábue e mantém esperança no apuramento ao Afrobasket do Ruanda. Da atualidade internacional, Moçambique em alerta vermelho devido às cheias e à chegada do ciclone Fred. Jornal da Tarde, edição de quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023, tem a garantia técnica do Rosário de Souza, Edição de Janete Meio-Dia, apresentação de Emília Pascoal e Celestina Zola. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. Uma vez mais, boa tarde, são agora 12 horas e 1 minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. A profissionalização do serviço de táxi e a inclusão dos seus funcionários na segurança social está cada vez mais perto de se tornar uma realidade para a Associação dos Taxistas. Outros dados com Simão João. Recentemente, a Empresa Nacional de Bilhética Eletrónica Integrada, a EMB, assinou na província da Huila um protocolo de cooperação com a classe dos taxistas que vem no projeto uma nova esperança para a concretização de um dos seus grandes objetivos. Para Rafael Inácio, presidente da Associação dos Taxistas de Angola, o documento chega em tempo oportuno. Estamos a um bom caminho, estamos muito próximos da profissionalização da nossa atividade de táxi em Angola, porque veja, o indivíduo que estará inscrito na EMB, que é a Empresa Nacional de Bilhética, poderá estar inserido de forma direta à Segurança Social. O indivíduo que aderir os serviços da EMB poderá, sim senhora, concorrer também à instalação de GPS para a monitorização da sua viatura. E como se não bastasse também, o indivíduo taxista que se inscrever à EMB vai ver a sua carta averbada para serviços públicos, ou seja, são múltiplas vantagens que estão aqui enumeradas que nós, enquanto taxistas, vamos nos beneficiar ao estarmos inscritos na EMB. Por sua vez, o presidente da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, Francisco Paciente, entende que com a entrada em vigor deste protocolo, a situação social dos taxistas ganhará um novo estímulo. Nós achamos que essa parceria com uma empresa pública ligada ao Ministério dos Transportes vai fazer com que os nossos taxistas e investidores de táxi azul e branco tenham acesso também a um crédito, a um apoio para manter os meios no mercado. Atualmente temos essa dificuldade em que os taxistas vivem por si, não têm qualquer apoio e achamos que se os nossos táxis forem integrados no Sistema Nacional de Bilhética, devemos ter aqueles direitos que hoje só as empresas de transportadoras têm e nós anteriormente não tínhamos. E o presidente do Conselho Executivo da Empresa Nacional de Bilhética Eletrónica Integrada, Mário Pedro, destaca algumas das vantagens do protocolo. Aqui as vantagens são de todos os lados. Primeira vantagem para os próprios taxistas é a possibilidade de também, a partir daqui, angariarem apoios para a formalização da sua atividade. Em segundo lugar, aqui também numa perspectiva econômica, os proprietários das viaturas também registrarem aqui um aumento de receitas na sua atividade do dia a dia e que poderá também, obviamente, refletir-se no motorista. Ouvíamos o presidente do Conselho Executivo da Empresa Nacional de Bilhética Eletrónica Integrada, Mário Pedro. Reportagem de Simão João. A profissionalização do serviço de táxi e a inclusão dos seus funcionários na segurança social está cada vez mais perto de se tornar uma realidade para a Associação dos Taxistas. Centenas de cidadãos que dependem da polarização de vidros, vulgo fumagem de vidros das viaturas, para sustentar as suas famílias, têm medo de perder o emprego e pedem medidas urgentes para não ficarem desempregados.
O receio é resultado da decisão da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária da Polícia Nacional, que determina que os automobilistas devem, a partir de abril, colocar películas nos vidros em empresas legalizadas. Alguns jovens que prestam esse serviço no Zango alegam que já estão a perder clientes. O que mais nos preocupa é que nós vamos ficar desempregados e é o trabalho que nós fizemos, que sustentamos nossos filhos. Eu espero que o governo olhe também para o nosso lado. Com essa regra que o Estado deu, já não tem mais concorrência. Se acordo 5 horas, vão aqui, fico a fazer trabalho, se aparecer cliente, faço o trabalho, me dão dinheiro, depois tiro um valor e pago a minha propina. Nos congoleses e nos correios, a realidade é a mesma. Praticamente somos muitos, a nível de Angola. Nós não temos emprego. Eu não vou sair daqui para chegar e ficar nos becos e assaltar pessoas. Então eu estou habituado a resolver o meu problema, a fumar os vidros dos carros dos senhores. Quando o governo vem dizer que vai fechar e vai abrir empresas, será que nós vamos chegar, vamos caber nessa empresa todos nós? Nós que estamos a trabalhar aqui na rua, temos mulher e filhos agora. Quando nos tiram este pão que nós concedemos para os nossos filhos, não sabemos o que nós vamos fazer. Como eles estão para criar nova empresa de fumos, então tem que nos colocar nessas empresas para nós começar a trabalhar, mas a um bom preço. Por dia conseguimos 30 mil, 40 mil, 50 mil por dia. A partir de abril deste ano, os automobilistas que colocarem as películas nas ruas e com percentagens não recomendadas podem ser multados num valor que varia entre os 60 e 120 mil kwanzas. E eles estão preocupados com esta situação. Eu acho que deveria haver um convênio com esses jovens que estão na rua, que fazem esse trabalho, ou credenciar esse jovem para que esse jovem também possa fazer esse trabalho. Porque nem todos nós temos condições ou possibilidades para podermos pagar o preço que o governo está a pedir ou que as empresas pedem para poderem colocar as películas. Eu não concordo muito com o preço que eles estão a estipular sobre as multas. Que pelo menos diminuíssem um bocado no valor de multa, porque está mesmo muito puxado. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, na sua página do Facebook, o fundamento da Polícia Nacional sobre a retirada dos vidros polarizados vulgo fumados é ilegal, porque não está na legalização em vigor. Em resposta, o Ministério do Interior, na voz do membro do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa, Superintendente Vasco da Gama, garantiu o seguinte: os automobilistas podem ficar descansadíssimos, que não serão obrigados a aplicar películas nos seus veículos, pouco menos serão obrigados a não aplicar. A única obrigação é que quem quiser aplicar os fumos, aplicará, mas dentro dos limites que a lei prevê, que tem que ver com a aplicação destes nas entidades credenciadas pela Polícia Nacional. Ouvíamos o Superintendente Vasco da Gama. Segundo a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, já existem 350 empresas autorizadas para colocar películas nas viaturas, vulgo vidros fumados. Seguimos. Cerca de 1.500 efetivos da Polícia Nacional asseguraram os 3 dias de festa do Carnaval na Marginal de Luanda. Segundo o porta-voz do Comando Provincial de Luanda, não foram registadas ocorrências que pudessem perturbar a ordem e tranquilidade pública. E este ano o balanço é positivo, com apenas uma detenção. Daquilo foi o trabalho feito pela polícia e os outros órgãos, porque a polícia não esteve sozinha, também esteve com outros órgãos, portanto foi um trabalho de equipa. Os órgãos do Ministério do Interior estiveram todos engajados também, nomeadamente o SIC, o Corpo de Bombeiros e também o INEMA, não é? E claro que foi possível, deste trabalho árduo de equipa, foi possível alcançarmos um balanço positivo, mas é importante dizer que ao nível das ocorrências, tivemos uma detenção por causa do indivíduo que tentou entrar no recinto do desfile não diria, mas numa das zonas que estava delimitada e claro, por não ter obedecido aquilo que são as zonas de restrições, então foi apreendido o meio e ele também foi detido. Tivemos alguns casos residuais de consumo de estupefaciente, mas a grosso modo podemos considerar que o balanço foi positivo. O porta-voz do Comando Provincial de Luanda, Superintendente Nestor Gobel, disse que a Polícia Nacional exortou o comportamento da população durante a festa de Carnaval.
a forma ordeira e a forma como os cidadãos e também os membros dos grupos carnavalescos aderiram aos apelos das autoridades terá influenciado também, diga-se, para o sucesso daquilo que é o balanço positivo. Não sei se foi por causa do defeso dos 2 anos da Covid, ficamos parados 2 anos, mas o pessoal teve à altura, as pessoas comportaram-se bem. Ouvíamos o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, Superintendente Nestor Goubel, e o balanço positivo durante as festas do Carnaval na cidade de Luanda. E seguimos, vários moradores na província de Luanda não conseguiram ter acesso ao sinal de internet da operadora Zap Fibra e aos canais de televisão da mesma operadora. De acordo com alguns clientes, o problema começou por volta das 20 horas desta quarta-feira, com problemas na central da operadora. Numa mensagem, a operadora informou que, devido a problemas de energia na central, os serviços de internet e TV da Zap Fibra foram afetados e que decorreram durante a madrugada trabalhos de reparação para a normalização dos serviços. Neste momento, todos os serviços da Zap Fibra e Zap Satélite estão restabelecidos. E a empresa lamenta o sucedido e agradece a compreensão de todos os seus clientes. Agora, política de Angola e do mundo. São 12 horas e 12 minutos. Os deputados da Assembleia Nacional discutem hoje, entre outros documentos, a proposta da Lei Geral do Trabalho na generalidade. No Parlamento, o Partido Humanista de Angola defendeu maior dignificação da mulher com o aumento do tempo de licença de maternidade para 6 meses, por considerar que seria o mais adequado, tendo em conta as especificidades da mulher, segundo a presidente da formação política, Bela Malaquias. A especificidade das mulheres exige licença de maternidade de 6 meses pela saúde física e psicoafetiva da mulher e da criança. Como não se sente abandonada a criança que conta com a mãe quando ela não está presente? A especificidade das mulheres exige também, com bastante veemência, licença menstrual de 5 dias de cada mês, pois que o sangramento menstrual mensal, intenso, prolongado e ou doloroso, muitas vezes é incapacitante. A dignidade na maternidade, no aleitamento e na menstruação deve encontrar acolhimento na Lei Geral do Trabalho. O Partido UNITA, por sua vez, defende que a nova lei não apresenta mecanismos que penalizem a entidade empregadora em caso de incumprimento da sua obrigação e teme que o empregador assuma igualmente a função de regulador de acordo com a deputada Navita Angolo. As exigências predicativas do Estado de Direito impõem uma revitalização do direito do trabalho angolano, marcada fundamentalmente por mudanças do paradigma da formação, vigência e cessação das relações jurídico-laborais. Verificamos que nesta proposta não existe qualquer punição ou clareza das consequências em caso de incumprimento da norma pelo empregador, o que pode evidenciar que o dilema do patrão regulador volta a estar presente. O grupo parlamentar da UNITA defende que a lei do trabalho seja um instrumento que promova o emprego, a empregabilidade, a estabilidade das relações jurídico-laborais, a eficiência econômica, a justiça e a equidade sociais. Na voz do deputado Quilamba Vandunen, o MPLA afirmou que a nova lei tem como objetivo melhorar o ambiente de trabalho de modo a gerar resultados positivos que possam ser sentidos pela sociedade. Cabe-nos referir e sublinhar que a mesma tem como objetivo promover soluções institucionais que visem melhorar as relações de trabalho, potencializando-as no sentido de que a sociedade receba os seus efeitos positivos, preservando sempre o diálogo e a sã convivência, contribuindo para uma maior harmonia, concertação e coesão social, conforme exposto na proposta que nos será apresentada, com alterações significativas no mundo do trabalho e do emprego. Ouvíamos o deputado do MPLA, Quilamba Vandunen, na Assembleia, onde os parlamentares
discutem, entre outros, a nova proposta da Lei Geral do Trabalho. Um documento que estabelece como regra o contrato por tempo indeterminado, reduz o tempo de duração do contrato por tempo determinado e introduz nos contratos especiais a figura do contrato de teletrabalho e do contrato de trabalho de comissão de serviço. E seguimos. A Comissão Econômica do Conselho de Ministros aprovou o regime jurídico da comunicação e tramitação eletrónica do procedimento tributário e processo de execução fiscal. De acordo com a Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, a medida vai permitir melhorar os serviços da Administração Geral Tributária. Visa tornar mais moderno e desmaterializado os serviços da Administração Geral Tributária, em que a comunicação via e-mail e via notificações por telefone antes eram concentrados nos grandes contribuintes e contribuintes com uma elevada faturação, e o objetivo desse diploma agora é tornar esse processo mais abrangente para todos os contribuintes individuais no que diz respeito às suas contribuições ou às suas responsabilidades no domínio do pagamento do imposto predial e do imposto sobre veículos motorizados. A ministra garantiu que a nova medida vai dar aos contribuintes mais tempo para poderem honrar os seus compromissos fiscais com o Estado. Anteriormente, a partir do momento que o contribuinte recebesse a notificação, tinha 24 horas para pagar o imposto, e com este projeto de decreto presidencial que foi aprovado, propomos-nos aumentar esse prazo de 24 horas para 5 dias e assim darmos mais tempo aos contribuintes de, uma vez recebida a notificação, se puderem organizar para cumprir com a sua obrigação fiscal. Ouvíamos a Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, no fim da segunda reunião da Comissão Econômica do Conselho de Ministros, que decorreu sob a orientação do Presidente da República, João Lourenço. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. Empresários do setor agroindustrial de Benguela foram desafiados a investir parte do seu capital na produção de trigo na comuna de Maca, Mbolo, de forma a aproveitar as condições naturais que a região oferece. O administrador municipal de Balombo, José Cambiete, durante a abertura da época do cultivo de trigo, destacou os abundantes recursos hídricos, além dos solos férteis para fins agrícolas, como fatores primordiais para se abraçar o projeto. José Cambiete defende que sejam os próprios naturais, amigos e residentes que devem tomar as iniciativas que apontem para o crescimento socioeconômico da comuna, primando pela agricultura familiar e empresarial. Além de proceder ao lançamento das primeiras sementes ao solo, simbolizando o arranque da segunda fase do cultivo de trigo, o administrador procedeu também à entrega de sementes de trigo às cooperativas agrícolas, pequenos agricultores e camponeses oriundos de distintas aldeias e quimbos da comuna de Maca, Mombolo. Momento Angola Cultural. Luanda conheceu nesta quarta-feira os vencedores da edição 2023 do Carnaval. O resultado foi anunciado em cerimônia decorrida na Liga Angolana de Amizade e Solidariedade com os Povos. O vencedor da classe A do Carnaval 2023, União Recreativo do Clambá, Cláudio Arsénio, disse que valeu a pena todo o esforço e todas as dificuldades que passaram para serem vencedores. Não, estou muito feliz, sim, mas o sentimento é de um trabalho feito e valeu a pena todos os nossos esforços, as nossas noites sem dormir, os perrengues que passamos, trabalhamos imenso mesmo. Vocês não sabem o esforço que nós fizemos, as lutas que travamos, nós passamos por muita coisa, por apoios atrasados, passamos por muitas situações, mas ainda assim não desistimos, continuamos. Mas tem um porém. A maior parte de todos os grupos começam com o nome União, mas nós, Recreativo Quilamba, fazemos valer e prevalecer esse nome. O Recreativo Quilamba não é só um grupo carnavalesco, mas também é uma família. Então, atendendo a isso, uma família nunca vai deixar os seus filhos ou o restante dos membros da família sem norte.
E o representante do União Operário Caboclo Mel, da classe B, venceu o primeiro lugar com 677 pontos e dedicou a vitória ao seu município e a todos os integrantes do grupo. Eu dedico essa vitória ao município de Samizanga, inclusive os meus dançarinos do grupo Caboclo Mel e todos aqueles mais velhos do Caboclo Mel que se encontram vivos desde 1978 que ganhamos o primeiro Carnaval da Vitória. E eu digo assim, o Caboclo Mel sofreu tanto, porque houve muita pressão. Então, e nós soubemos separar e aguentar essa pressão. Pelo menos nós que estamos na direção, soubemos aguentar a pressão. E eu dizia aos meus dançarinos, nós não estamos lá para brincar, estamos ali lá para ganhar. E eu não quero ficar nos quintos, eu quero ficar em primeiro ou segundo lugar. E eu tive o privilégio de sair primeiro. Já na classe infantil, venceu o grupo Viveiros do Gingambante, do município de Viana, com 882 pontos. Em segundo lugar ficou o grupo Caçule do Amazonas do Prenda, com 832 pontos, seguido do Caçules do Café de Angola, com 684 pontos. Chegou a hora dos destaques do desporto. A Seleção Nacional Sénior Feminina de Basquetebol venceu o Zimbábue por 105-41 em jogo da segunda jornada do Grupo A, que decorre em Bulawayo, no Zimbábue, jogo qualificativo ao Afrobasket 2023. Em jogo ocorrido no pavilhão Arena de Bulawayo, a seleção vencia ao intervalo por 55-23. O destaque do combinado nacional foi a poste Cristina Matic, melhor que cestinha, com 18 pontos depois que na partida anterior ter protagonizado o mesmo feito com 16 pontos. Basquetebol masculino, Pepe Claros divulga hoje os 12 jogadores que vão disputar a quinta janela de qualificação zona africana para o Mundial da Ásia. Mais desporto, daqui a pouco no Desportivo, grande jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Na página internacional é destaque: o Conselho de Ministros moçambicano decretou alerta vermelho para facilitar o apoio às populações afetadas pelas cheias, numa altura em que o ciclone Fred está a aproximar-se do litoral do país. Edna Firmino. O último balanço apresentado pelas autoridades moçambicanas aumentou para 95 o número de óbitos desde o início da época chuvosa em outubro. 11 dessas mortes ocorreram entre os dias 7 e 20 do mês corrente. Moçambique não é o único país afetado pelo ciclone Fred. As autoridades de Madagascar anunciaram que a passagem do ciclone tropical Fred resultou em 4 mortos. De acordo com o Escritório Nacional de Gerenciamento de Riscos do país, a tempestade afetou cerca de 16.600 pessoas. O Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários declarou que o Fred é o primeiro ciclone e o segundo sistema climático tropical a atingir Madagascar durante a atual temporada. A Comissão Eleitoral Nacional Independente da Nigéria começou a distribuir cédulas para a eleição deste sábado para as assembleias de voto em todo o país. Os eleitores escolheram 18 candidatos na votação do primeiro turno para suceder o atual presidente Muhammadu Buhari, que está a encerrar o seu segundo e último mandato. Entre os candidatos, Atiku Abubakar, do Partido Democrático do Povo, foi vice-presidente e é um dos empresários mais ricos do país e está a concorrer à presidência pela sexta vez. A Nigéria tem 93 milhões de eleitores registrados. 40% têm menos de 35 anos. O país tem uma das maiores populações jovens do mundo. 64 milhões de pessoas têm entre 18 e 35 anos. A primeira-dama dos Estados Unidos da América, Joe Biden, está no continente africano para uma visita de 5 dias a Namíbia e Quênia, no âmbito dos esforços de Washington em consolidar a presença no continente. A visita de Joe Biden aos dois países surge na sequência da Cimeira Estados Unidos da América-África, realizada em dezembro, durante a qual o presidente Joe Biden pediu uma vasta parceria com a África. Até o dia 26 de fevereiro, Joe Biden manterá nos dois países reuniões e entrevistas concentradas em mulheres e jovens, nos esforços para enfrentar a insegurança alimentar e na promoção dos valores democráticos.
Era Edna Firmino e a atualidade internacional. E é com esta que voltamos aos destaques. Proposta de Lei Geral de Trabalho, o Partido Humanista defende tempo para licença de maternidade de 6 meses. Cidadãos passam a ter mais tempo para pagar imposto predial urbano e sobre veículos motorizados. Basquetebol feminino, Seleção Nacional Sénior aplica a chapa 100 ao Zimbábue e mantém esperança no apuramento ao Afrobasket do Ruanda. Da atualidade internacional, Moçambique em alerta vermelho devido às cheias e à chegada do ciclone Fred. O jornal de quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023, teve a garantia técnica do Rosário de Souza. Edição de Janete Meio-Dia. Apresentaram as notícias a Emília Pascoal e a Celestina Zola. Boa tarde. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.